Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre língua portuguesa para o vestibular da UFO 2021. Bom, lembrando como sempre, não do inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? Então bora pro vídeo. Bem galera, eu quero ressaltar novamente e agradecer a importância que vocês têm dado pro canal, né? Vocês que têm comentado, vocês que têm participado dos vídeos, tá? Podem perguntar mesmo, tá? Fiquem à vontade. O canal é de vocês e vocês podem ficar à vontade mesmo, tá? Eu respondendo aqui, né, perante esse pouco tempo que a gente tem de estudo, né? A gente tá em junho, né? A prova do vestibular da UFO já é em agosto, né? Então é importante, né, que vocês tirem as dúvidas de vocês. Podem perguntar a respeito de isenção, das taxas, dos conteúdos para tirar dúvida, beleza? Então, galerinha, fiquem à vontade. Eu quero agradecer novamente a participação de vocês, beleza? Então vamos ao que interessa. Galera, é o seguinte, antes de eu entrar, tá? É o que eu venho ressaltando para vocês, não deixem de ler o edital, tá? O edital é fundamental. Eu vou gravar um vídeo, tá? Explicando depois a respeito, beleza? Então vamos lá. Eu já deixei aqui separado, né, a parte de língua portuguesa para o vestibular da UF 2021. Vamos ampliar aqui a imagem, né? Deixa eu ver se eu consigo arrastar para cá. É aqui, pronto. Galera, é o seguinte, vamos ver o que cai no vestibular da UFO. Aqui, essa parte aqui, né, de linguagens aborda toda essa parte aqui, ó. Vai até sintaxe. Tá, vai até sintaxe. Agora vamos pegar aqui os conteúdos. Galera, o que cai na UFO? Leitura e produção de texto. Apreensão do sentido geral do texto. O que é isso, Rafael? É você compreender a interpretação de textos de diferentes campos e gêneros redigidos em língua portuguesa, tais como jornalístico, midiático, que é notícia, editorial, artigo, reportagem, carta ao leitor, entrevista, crônica, charge, tira, texto publicitário, humorístico, verbais e não verbais, práticas de estudos e pesquisas, esquema, resumo, artigos, verbetes, atuação da vida pública, que é os instrucionais, técnicos, políticos, religiosos, populares, artigos literários, que é conto, novela, crônica, poemas e textos dramáticos. Galera, o que eu costumo falar e vim falando ultimamente, aqui tá o pulo do gato pro vestibular da UF 2020. Essa daqui é a parte mais importante, tá? Você tem que dominar isso daqui. Rafael, eu tenho que estudar todos. Eu recomendo que se você tiver um tempo, dê uma atenção geral para essa parte aqui, tá? Então, foque e dê uma atenção muito grande para essa parte daqui. Galera, devido ao tempo, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou pular para as principais partes, tá? Só para não perder tempo. Vamos lá, aqui ó, sequências textuais, narrativas, descritivas, injuntivas, expositivas, argumentativas e dialogais. Reconhecimento das sequências textuais como constitutivas da estrutura composicional de um gênero. Comparação entre os modos de organização das sequências textuais. Identificação e emprego dos elementos constitutivos de cada sequência textual. Galera, aqui nessa parte baseado obviamente nas sequências textuais, eu recomendo que vocês dominem a parte de modos verbais, que é o modo imperativo, subjuntivo, tá? E o indicativo, tá? Então domine essa parte de modalização dos verbos, tá? É muito importante. Outra coisa, aqui ó, argumentação, movimentos argumentativos, tipos de argumento e força argumentativa. Identificação e explicitação dos recursos linguísticos utilizados pelo autor da organização do texto, em função do tema e da direção argumentativa, configurada pela intenção comunicativa, confronto de opiniões em diferentes pontos de vista, identificação de elementos que permitam extrair conclusões não identificadas no texto, análise do recorte de fatos dados e os efeitos de sentidos provocados pelas escolhas realizadas pelo autor. Outra coisa aqui que é fundamental, textos orais, escritos e multissemióticos. Distinção de textos produzidos em diferentes modalidades discursivas, tanto no que diz respeito ao emprego das formas linguísticas, seja ela verbal ou não verbal, linguística ou não linguística,
quanto à contextualização necessária para sua realização. Produção, reconhecimento de textos multimodais, diversos do campo da vida pessoal, considerando diversos objetivos e situações. Outra coisa aqui que é a questão do efeito do sentido, que é o reconhecimento e identificação de efeitos de sentido produzidos pelo emprego de diferentes sinais de pontuação, tais como aspas, travessão e recursos gráficos de caixa alta e negrito. Galera, eu vou ler de novo, que tem muitas questões. Depois, quando a gente for analisar as provas da UFO, vocês vão ver isso aqui demais. Eu vou ler de novo só para ressaltar. Reconhecimento e identificação de sentido produzidos pelo emprego de diferentes sinais de pontuação, tais como aspas, travessões e recursos gráficos como caixa alta e negrito. Aí vocês me perguntam, Rafael, por que você está ressaltando essa parte? Porque se vocês for analisar a prova da UFO na parte de língua portuguesa nos últimos 2, 3 anos, essa parte aqui em negrito e caixa alta e aspas também, né? Eles têm cobrado demais e utilizado a parte de figuras de linguagens e funções da linguagem, que é para fazer comparação, efeitos de sentido, né? Então é fundamental ficar atento a esse detalhe. Outra coisa que é fundamental aqui, intertextualidade e interdiscursividade, tá? Que é você fazer a identificação de elementos que permitam relacionar o texto lido a outro texto ou a partes de um mesmo texto, identificação do processo da intertextualidade implícita ou explícita, paráfrase, paródia, alusão, identificação de pressuposições implícitas e explícitas do autor e possíveis leitores. Daqui que é isso, Rafael? Interdiscursividade e intertextualidade. É o diálogo de diferentes textos, que é o que eu falei para vocês, que é o texto verbal e não verbal, né? Então é importante ficar atento a esse detalhe. Galera, outra coisa aqui, ó. Identificação dos índices do discurso relatado, como marcas linguísticas de intertextualidade, verbos de sende, ironia, discurso direto, discurso indireto e aspas, tá? Fica ligado nesse detalhe. Outra coisa, variação linguística, que é a norma padrão e variação linguística. Reconhecimento e emprego de diferentes variedades linguísticas. Por exemplo, o que a gente fala aqui em Uberlândia, os tradicionais dialetos aqui. A gente costuma falar uai, pão de queijo, né, os elementos culturais, né, por exemplo, os elementos culturais que tem aqui em Minas Gerais não são os mesmos que tem em Goiás, que tem no Amazonas, que tem em São Paulo, que tem lá no Nordeste, né? Então é muito importante ficar atento a esse detalhe, beleza? Outra coisa aqui importante, classes de palavras, que é a parte da morfologia e sintaxe da língua portuguesa, né? Flexão de classes de palavras variáveis em contexto dado, análise do emprego das classes de palavras na construção do texto, ou seja, no contexto. Emprego de classes de palavras. Como assim classes de palavras, Rafael? Verbo, adjetivo, substantivo, né? Então é importante. E são 10 classes de palavras, tá? Só para ressaltar. Emprego das classes de palavras em um contexto, ou seja, de acordo com o gênero, a modalidade, oral ou escrita, o tipo de discurso direto e indireto e o grau de formalidade exigidos. Outra coisa fundamental, galera, essa daqui, galera, grifem essa parte aqui, que vocês podem ter certeza. Eu acredito que pelo menos umas 4 questões na primeira fase vai estar caindo sobre essa parte aqui. Sintaxe, construção de frases, orações e períodos, emprego adequado dos termos da oração, emprego adequado dos processos sintáticos da coordenação e subordinação, construção dos períodos utilizando os processos sintáticos da coordenação e subordinação, discussão sobre os termos da oração e sobre os processos sintáticos da coordenação e subordinação, identificação e emprego da relação entre palavras, expressões, períodos e ideias, análise de orações, períodos e parágrafos com base no emprego de recursos linguísticos tais como conjunções e preposições, advérbios, pronomes relativos e outros conectores, explicitação das diversas possibilidades de organização da língua e dos contextos em que tais possibilidades são ou não aceitáveis, produção de orações e períodos coesos, coerentes e bem organizados, e reconhecimento das diferentes formas de representação dos termos da oração.
Então, galera, para você que está estudando, que vai fazer a prova pela primeira vez, fica atento a essa parte aqui, que como eu falei para vocês, pelo menos umas 4 questões vai sair daqui. Aí vocês me perguntam, Rafael, e as outras partes? Isso aqui não vai cair não? Galera, aí que tá novamente a importância aqui, ó, a intertextualidade e interdiscursividade, tá? Todas essas partes aqui, seja ela textos orais, escritos, multissemióticos, efeitos de sentido, elas podem estar multirrelacionadas numa mesma questão, tá? Então, por exemplo, numa mesma questão você pode ter um texto, uma imagem e no outro, por exemplo, texto 1, uma imagem e no texto 2 você pode ter uma parte escrita pedindo lá no enunciado qual que é a relação entre a imagem e o texto. Normalmente é o que a UFO tem exigido, tá? Então fica atento a esse detalhe. Vestibulando que vai fazer a prova pela primeira vez, para quem vai fazer a prova aí novamente, para quem está se preparando, né? Então é muito importante você ficar atento a essa parte da língua portuguesa no vestibular da UF 2020. Mas para tranquilizá-los, o vestibular da UF não é aquele bicho de 7 cabeças. Aí vocês me perguntam, Rafael, a prova desse ano vai vir difícil? Vai vir mais complicada? Porque vai ter 2 dias? Porque, por exemplo, no primeiro final de semana vai ser para os demais cursos, como enfermagem, direito, administração, psicologia, e para o segundo final de semana vai ser medicina. Galera, a prova vai ser a mesma, como eu venho falando para vocês. A única diferença é que as questões vão ser diferentes, obviamente para evitar algum tipo de cola, algum tipo de plágio ou alguma coisa que possa não distinguir as provas. Né? Então eu não enxergo uma prova impossível de se fazer, como eu venho até brincando ultimamente, né? Não é aquela prova, o vestibular da UF não é uma prova para você entrar na NASA, não é uma prova para você estudar para ir para Harvard, para ir para Marte. Não, é um processo seletivo, onde eles vão avaliar isso daqui de você, tá? Então fica atento a esse detalhe, galera. Por isso que eu ressalto, fundamento a importância de vocês ler o conteúdo programático e ler pelo menos de uma até 2 vezes o edital, tá? Lembrando, tá, só para ressaltar que depois eu vou falar do edital também, vocês vão usar caneta esferográfica de tinta azul, tá? Vocês vão usar essa cor para no dia que vocês forem fazer a prova, tá? Então é fundamental vocês já ficarem atentos a esse detalhe e já indo se organizando, tendo em vista que o período de preparação tá curto, né? Uma vez que o edital e as inscrições foram publicados, né, recentemente. Então é muito importante que vocês, estudantes, fiquem atentos. Eu sei, galera, que o vídeo ficou longo, mas devido ao tempo e as informações que eu tenho para passar para vocês, né, é muito importante vocês ficarem atentos a esse detalhe. Eu recomendo, mais algumas informações que eu tenho para passar para vocês, estudem o vestibular de 2020 e 2019. Esse daqui tá muito fresco, tá? Então é muito importante você ver, fazer uma comparação do vestibular do ano passado, de 2020, com o de 2019, né? Então é fundamental. Galera, esclarecendo outra dúvida de uma inscrita que me perguntou, se, por exemplo, Rafael, a prova vai ser no meio do ano, já vai ser para entrar em 2022 ou 2021? Galera, a prova do vestibular da UFO, igual que ó, vocês pensam aqui, ó, 2021.2, 2020.2, isso significa que a prova vai ser no segundo semestre e que vocês são vestibulandos do ano de 2021. Porém, dada a pandemia, a questão da vacinação e o ensino ainda ser remoto, vocês vão provavelmente ingressar na UFO no ano de 2022, tá? No ano de 2022, tendo em vista, né, a questão da pandemia. E para quem já, deixa eu verificar, eu tinha gravado no vídeo anterior que o resultado final vai sair só em novembro ou setembro, né? Então lá pro final do ano. Então por agora não há a mínima possibilidade de ter um retorno presencial, embora algumas movimentações políticas já estejam empenhadas para estar realizando esse procedimento. Mas galerinha, é isso, tá? Que eu queria passar para vocês na parte de língua portuguesa, beleza? Fiquem atentos a esse detalhe
que é muito importante. Estudem, treinem provas anteriores, assistam videoaulas. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo e interagindo aí com vocês, beleza? Então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Portanto, curta, compartilhe, não deixe de se inscrever no canal. Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.